Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí da hora que vocês vão ver essa aula. Hoje, na aula, a gente vai aprender sobre a segurança do trabalho com máquinas e equipamentos e a gente vai focar, né, nas caldeiras e nos fornos, que são as máquinas que tem das NRs, que hoje em dia a gente tem um trabalho mais direto, né? E aí a gente vai estudar então a NR 12, a 13 e a 14. Eu peço desculpa se vocês ouvirem alguns barulhos externos, é porque como eu moro numa casa de esquina, tem muito barulho e provavelmente vocês vão ouvir minha gata também miando porque é um filhotinho demoniado. Mas vamos começar as aulas. A gente inicia pela NR 12, que é a segurança no trabalho com máquinas e equipamentos. Faltou um I aí, mas depois eu arrumo e mando para vocês. E o objetivo dessa NR é apresentar os princípios e as medidas de proteção para resguardar a saúde e integridade física dos trabalhadores que operam com máquinas e equipamentos. E aí a gente vai conhecer um pouco mais. Essa NR, ela é a maior NR que a gente estudou até hoje. Ela tem cerca de 164 páginas, não, 164 páginas, e ela ainda tem uns outros anexos e manuais que ela libera. O manual em si dela não é muito importante pra gente, porque ele trata sobre máquinas que fazem couro, né, que trabalham com couro ali, então não é muito a nossa área, mas ainda assim ela é uma NR muito grande, então é importante que vocês conheçam um pouco dela e que vocês saibam o que tem nela para caso vocês precisarem. Então, eu não vou aprofundar tanto assim nas NRs mais, porque eu acho que nem tudo vocês precisam saber sobre elas, mas vocês precisam saber aonde encontrar as coisas. Então, aqui eu vou apresentar para vocês o que ela tem, o que ela tem de anexo, e depois, caso vocês tenham interesse, vocês podem se aprofundar, ou a gente pode ter uma aula mais aprofundada, caso vocês tenham interesse, viu? Mas ela não é uma NR que se destina a máquinas e equipamentos impulsionados por força humana ou animal. Ela não é também para maquinários para exposição, que são esses maquinários antigos, tipo os que a gente tem ali pela UFLA, né? Eles não são o tipo de maquinário que deve ser tratados com base na NR, porque eles são maquinários que não funcionam para a função que eles foram destinados. Eles são só feitos para exposição, museus afins. Não é feito para eletrodoméstico. Imagina se a gente tivesse todo eletrodoméstico que a gente tivesse que colocar dentro da nossa casa, a gente tivesse que ler uma NR. Não faria muito sentido. Então, esses eletrodomésticos também são certificados muitas das vezes pelo Inmetro, né? Então, também não entra equipamentos e maquinários certificados pelo Inmetro e nem ferramentas portáteis. E essa NR, né, ela já começa reafirmando aí que das medidas que são apresentadas na NR1 e reafirmando essa hierarquia que eu já falei para vocês lá na NR1, que primeiro a gente tenta proteger o coletivo, depois a gente tenta algumas medidas administrativas, né, onde entra aí o CIPA, o SESMIT e também a questão do embargo e interdição, e somente por último, né, para o último caso, quando a gente vê que o risco não pode ser reduzido ou não pode ser eliminado, a gente chega aí na utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, ela ainda reafirma essa questão de que todas as medidas anteriores ao equipamento de proteção individual devem ser testadas antes da gente utilizar ele. E aí também ela fala, né, sobre os riscos adicionais, porque apesar da gente tratar ali das máquinas em específico, igual os fornos e as caldeiras, tem riscos que eles são inerentes, que eles já vêm ali e não tem como reduzir ele. Então a gente chama eles de riscos adicionais, que são inerentes às máquinas e dos equipamentos. E ele trata sobre as substâncias perigosas, pode ser químico-biológica, radiação, ruído, calor, vibração, superfícies quentes, combustíveis inflamáveis e explosivos. Então, todos esses são riscos que ela não trata, mas que são riscos que podem acontecer e que a gente deve estar sempre ciente disso. Ela fala sobre essa NR, né? Ela fala sobre a capacitação que deve vir antes do início do trabalho, que é óbvio, mas que se não é levado a risco, pode acontecer acidentes no trabalho e que se a gente não coloca em normas regulamentadoras, elas podem não ocorrer. E aí, além de vir antes do trabalho, deve ter uma carga horária suficiente para que o operador consiga, para que o colaborador consiga operar aquela máquina com segurança, né? Sem sofrer acidentes. Essas capacitações, elas devem seguir o anexo número 2 da CNR, que eu vou apresentar para vocês aí, quais são os anexos dela, e aí vocês vão ver que o anexo 2 ele trata sobre capacitação e como elas devem ser realizadas.
e ela deve ser ministrada por um profissional capacitado. E aí, esse profissional capacitado pode ser um colaborador, desde que ele já tenha passado por um treinamento antes e que esse treinamento tenha sido supervisionado por um profissional legalmente habilitado. E aí, legalmente habilitado para quê? Para trabalhar com máquinas e equipamentos. Então, na maioria desses casos, é um engenheiro mecânico que trabalha com essas máquinas e equipamentos ou um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, nessa capacitação, né, os pontos que devem ser tratados é a manutenção das máquinas e equipamentos, a inspeção dessas máquinas e equipamentos e demais intervenções em máquinas e equipamentos que devem ser realizadas ao longo do período de trabalho, né? E aí, agora eu vou apresentar para vocês o anexo dessa os anexos dessa NR. São 12 anexos que ela tem. E o primeiro é sobre o requisito para uso de detectores de presença optoeletrônicos. Esses detectores, como vocês podem ver aqui na imagem, né, eles são detectores que detectam objetos estranhos ou cores diferentes ou partes do corpo humano. E quando ele verifica, né, esse objeto estranho aí, que pode ser tudo isso que eu citei, ele para o processo. Esses detectores geralmente são instalados para evitar que acidentes ocorram. Então, quando eles detectam isso, eles acendem essa luz vermelha, né? Quer dizer que o processo deve ser parado e eles param, ele mesmo para o processo. Então, evita-se muito que ocorra esses riscos, né? Com máquinas e equipamentos. Já o anexo 2 ele traz sobre o conteúdo programático da capacitação, como eu disse para vocês. E aí, dentro desse conteúdo, a gente tem aí esses itens, né, que devem ser tratados. Então, eu vou deixar para que vocês leiam aí, não vou ficar falando muito deles, mas são os itens que garantem que a capacitação foi bem sucedida e que o operador agora pode trabalhar sem riscos à sua saúde. O anexo 3 ele fala sobre os meios de acesso de máquinas e equipamentos em máquinas e equipamentos, e aí eles falam sobre as escadas, rampas, elevadores, passarelas, plataformas e escadas de degraus, que são os meios de acesso para essas máquinas, né? Por exemplo, nas caldeiras e nos fornos. Aqui eu trouxe um desenho que essa NR representa, onde ela apresenta a angulação que esses equipamentos que eu citei aqui em cima, né, que esses meios de acesso, devem ficar para que seja seguro. Então ele apresenta essas angulações e lá também ele apresenta uma série de questões como a largura dos degraus, a largura, né, desse meio de acesso, o material que ele deve ser feito. Então é interessante que vocês olhem lá. Caso futuramente vocês venham aí a produzir a própria empresa, vocês vão ter que dar uma olhada em todas essas NRs para adequar, né, a empresa de vocês às normas regulamentadoras. O 4 é o glossário, onde explica aí alguns termos que trata nessa NR, né? Então, caso tenha algum termo que vocês não entendam ao longo da leitura dessa NR, vocês podem olhar nesse glossário. E o anexo 5 ele fala sobre a utilização de motosserras, motopodas e similares, não é da nossa área, mas estou apresentando para vocês. Já o anexo 6 ele trabalha aí com a nossa área diretamente, porque ele fala sobre os requisitos específicos de panificação e confeitarias. E aí esses requisitos são para trabalhar com as máquinas e equipamentos para essa área. E aí, entre as máquinas, eles citam as amassadeiras, as batedeiras, os cilindros, as modeladoras, laminadoras, fatiadoras para pães e moinho para farinha de rosca. Então ele trabalha sobre todas essas coisas aí. Então aí eles falam a maneira correta de trabalhar, o que precisa ter ali, em qual local que elas podem estar, temperatura, todas essas outras questões, questão de volume, pressão. Então é interessante que, pelo menos, os anexos que eu vou colocar aqui em negrito, que vocês deem uma olhada para que vocês tenham ciência de que, para as áreas que a gente vai trabalhar futuramente na indústria, né, alguns delas já têm alguns anexos que futuramente podem virar alguma NR, né, por exemplo, igual do frigorífico, que virou uma NR separada, mas que por enquanto estão dentro da NR12. A outra e o anexo 7 também trabalha não diretamente com a gente, porque ele trabalha com requisitos de equipamentos e maquinários de açougues, mercearias, bares e restaurantes, mas eles apresentam alguns equipamentos na área de carnes. Então é importante pra gente, porque se a gente for para uma indústria de carnes, né, de produtos carnes, a gente vai trabalhar com esses equipamentos. O anexo 8 ele fala sobre prensas e similares, no caso as guilhotinas.
A 9 já fala sobre a injetora de materiais plásticos, que também está em negrito, porque a gente trabalha bastante com isso na área de embalagens, né? Então é importante que a gente conheça essas injetoras e os métodos seguros de trabalhar. Não que quando vocês forem para as empresas eles não vão ensinar vocês, mas é interessante que vocês tenham um conhecimento prévio, porque vocês já estudaram para isso. Então é importante que vocês deem uma olhada depois nessas injetoras aí, nessas, nesses anexos em negrito. E aí o anexo 10 é sobre máquinas na fabricação de calçados e afins, o 11 sobre máquinas e implementos no uso agrícola e florestal, e o 12 fala sobre equipamentos de guindar para trabalhos em alturas. E aí essas não estão em negrito porque elas não entram muito na nossa área, né? E aí outras orientações que essa NR também traz, que é interessante de vocês saberem, eles falam sobre os arranjos físicos e as instalações, como devem ficar, como deve ser a forma segura de ter ali, né? Sobre dispositivos de partida, dispositivos de acionamento e de parada, sistemas de segurança, como é o anexo 1 lá que eu falei para vocês, dispositivo de parada de emergência, também o anexo 1, componentes pressurizados, transporte de materiais, aspectos ergonômicos que a gente já estudou na aula passada, mas ele traz alguns outros aspectos ergonômicos em relação ao trabalho com maquinários e equipamentos, sinalização e manuais. Como eu disse, tem aí um manual de 64 páginas, mas ele fala sobre a questão do couro, né, da indústria de couro, e aí não entra muito na nossa área. E aí indo para a NR13, que eu acho que deve ser uma das mais importantes para a gente aí, porque a gente trabalha diretamente, né, com as caldeiras e os vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento. E então a gente vai conhecer um pouco dessa NR, vou apresentar aqui para vocês. Ela não é uma NR tão grande, eu acho que ela tem 35 páginas, mas é importante que vocês conheçam ela, porque os objetivos principais dela é apresentar os métodos seguros de trabalho com esses tipos de equipamentos e maquinários. Então eu vou definir para vocês, né, o que é cada equipamento desses. As caldeiras, elas são os equipamentos destinados à geração de vapor e sob pressão, o qual é utilizado em processos industriais para aquecimento, movimento de turbinas, limpeza e esterilização, entre outros. Então a gente já vê aqui que só aqui a gente já tem o aquecimento, que a gente usa bastante na nossa indústria de alimentos, a limpeza e a esterilização, que a gente usa bastante, que vocês aprendem aí na área de higiene, né? E aí tem outras questões também que a gente vai precisar aí de gerar vapor sob a pressão para poder produzir produtos, né? E aí aqui eu tenho uma imagem da caldeira, eu não sei se vocês sabem, mas ali entre o laboratório da Liz e o laboratório da Olga com o Zé Guilherme tem uma caldeira ali no meio, que tem o técnico, eu acho que é João que ele chama, né? Que ele sempre tá ali por perto, ele que é o responsável por cuidar da caldeira e por verificar tudo da caldeira. Sempre que precisar de alguma coisa relacionada à caldeira, é com ele que vocês falam. E aqui eu trouxe do outro lado os constituintes da caldeira, né? Nessa NR eles falam também sobre quais são os constituintes que uma caldeira deve ter, e aí são esses aqui. É importante que vocês deem uma olhada depois, caso vocês vão trabalhar direto com uma caldeira, porque ela é um maquinário muito perigoso. Ela causa explosões muito grandiosas. Eu não lembro se vocês têm esse conhecimento, eu acho que eu mostrei para vocês na primeira aula, do porquê que vocês estudam, né, a segurança do trabalho. E aí lá tinha uma foto de uma caldeira que explodiu e ela dizimou ali uma empresa. E eu usei também um exemplo de que se aquela caldeira que a gente tem ali no DCA, ela explode, ela deve limpar uma ala inteira antes da gente conseguir diminuir, né, conseguir controlar o incêndio que ela causa ou a explosão que ela vai causar. Já os vasos de pressão são equipamentos que contêm fluidos sob pressão interna ou externa, diferentes da pressão atmosférica. E aí nesse item 13.5.1.1.1, eles falam sobre um pouco mais sobre esses vasos de pressão e sobre o que eles devem ter. E aí das funções desses vasos de pressão, né, eles parecem as caldeiras, eles estão sempre acoplados a uma caldeira também. Eles falam sobre armazenamento de fluidos, transferência, eles fazem o armazenamento de fluidos, a transferência de calor, realização de reações químicas e controle de distribuição de vapor. Já as tubulações, elas são utilizadas para transportar gases, líquidos e vapores sob pressão, conectando diferentes equipamentos e áreas dentro de uma planta industrial. Elas podem operar sob diferentes temperaturas e pressões, dependendo do tipo de fluido e do processo. Aí aqui a gente tem a tubulação, geralmente nas indústrias, as tubulações que passam diferentes coisas, elas têm diferentes cores para poder
ser mais fácil do colaborador entender o risco que aquela tubulação pode apresentar para ele se ele estiver trabalhando perto dela. Os tanques metálicos a gente conhece bem, eu não sei se vocês passam ali quando vocês vão para casa de vocês por Três Corações, Varginha, né? Ali na área industrial a gente vê bastante desses tanques, na Kerr, na Rações Total, na São Miguel ali. Então, TRW e afins, sempre tem uns tanques metálicos bem grandes desses que eles são feitos para armazenar e grandes volumes de fluidos como combustíveis, produtos químicos, água e gases. E também riscos elevados. Esses maquinários, né, que eu apresentei, eles apresentam riscos elevados, fazendo aí menção também ao que já é apresentado na NR12, né? Eles podem ter vazamentos, explosões, implosões, incêndios, queimaduras, asfixia, perda auditiva e trauma por onda de choque. Além desses riscos elevados à saúde humana, eles podem causar também os impactos ambientais. E quais os requisitos técnicos, né, que a norma 13 apresenta? Ela apresenta sobre inspeções periódicas nesse equipamento, né? Vou falar da caldeira, mas são daqueles 4 equipamentos que eu apresentei para vocês. Mas as inspeções periódicas das caldeiras, testes de pressão nessas caldeiras, manutenção adequada, operação com colaborador treinado e todas essas condições de manutenção e inspeção dependem da relação de nível de pressão e volume do equipamento. Outras condições aí que a NR13 apresenta, né, é a segurança nas áreas vizinhas aí dos equipamentos, onde deve ter uma sinalização de áreas de risco e adoção de medidas de prevenção de acidentes, porque a gente sabe que eles podem ocorrer perto desses equipamentos. Outra coisa são os treinamentos, capacitações, né, que devem ser adequados sobre os procedimentos de segurança com máquinas e equipamentos. E a documentação é obrigatório que tenha toda a documentação completa de todos os equipamentos, desde manual a coisa sobre os equipamentos, sobre a documentação técnica, né? Então pega tudo ali que vem naquele equipamento, relatórios de inspeção, todas as inspeções que são feitas nesses equipamentos para garantir que eles estão ok e que eles não oferecem riscos, e a autorização de operação. A partir dos relatórios de inspeção ocorre aí a autorização da operação. Se não tiver essa autorização, quer dizer que no relatório de inspeção alguma coisa foi notada e essa coisa não foi feita para reduzir esse risco. Como não reduzir esse risco, a gente não tem uma autorização. Então é importante que tenha toda essa documentação técnica e é obrigatório, não é só importante, né? E aí agora, indo para a última NR que eu tenho para apresentar hoje para vocês, a gente tem a NR14, que ela trata sobre fornos. É estranho falar fornos, né? Mas é o correto. Fui vendo aí uns vídeos na internet para poder entender um pouco mais dessas NRs e eles falam fornos. E aí o objetivo dessa NR, ela é bem curtinha, ela é uma NR de uma página só, mas ela traz tudo que a gente precisa saber para trabalhar com fornos de uma forma segura. E aí ela visa estabelecer os requisitos para a operação de fornos e com segurança. E as condições que ela apresenta dos fornos lá são que eles devem ser construídos de forma sólida, igual o forno que a gente vê lá no laboratório de panificação. Como vocês podem ver, ele é todo construído de forma sólida, ele não é encaixe de peças, né? Tipo, encaixou a parte de cima nas partes do lado, depois a parte de baixo. Não, ele é uma forma sólida, completa. Ele é um metal que vem todo formatado, aí só tem uma abertura na frente, que é onde a gente vai entrar com o alimento. E eles devem ser revestidos por dentro deles com esse material refratário, para garantir que não ocorra transferência de calor de dentro para fora e atinja o colaborador. Esse forno ele deve ser instalado em local adequado e ele deve evitar o acúmulo de gases nocivos dentro do forno, porque esses gases vão reagir com altas temperaturas na próxima utilização do forno e pode ocorrer aí explosões, entre outros acidentes. Outras condições que eles falam lá é que nas regiões vizinhas a esses fornos as temperaturas devem ser amenas para que não ocorra uma preocupação socioambiental, né? Então eles já têm aí essa preocupação para que não ocorra um problema socioambiental, porque isso que eles fazem é uma preocupação socioambiental para que
essas temperaturas, se elas forem muito elevadas, provavelmente elas vão estar afetando os colaboradores. E aí o trabalho entra como um trabalho insalubre. Então é uma preocupação socioambiental porque quer garantir com que os colaboradores não passem por isso. E ela também apresenta como condição que fornos que utilizam combustíveis líquidos e gasosos devem ter uma proteção maior. E aí lá também tem qual o tipo de proteção. Além disso, ela apresenta que todos os fornos devem ter chaminés em tamanhos, né, e produzidas de forma adequada para que ocorra a exaustão total dos gases que produz dentro desse forno. E bom, pessoal, é isso. Essa aula ela é bem rapidinha, mas essa talvez seja uma das aulas mais importantes para vocês da área de alimentos. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que é importante que vocês conheçam essas NRs. Eu até pensei em fazer diferente, né, da aula, não dar só a aula gravada e dar às vezes algum exercício para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento sobre essas NRs, mas não é a minha intenção de que vocês aprendam na marra. É a minha intenção de que vocês aprendam porque vocês querem ser profissionais melhores e que vocês querem se destacar na indústria. Então, caso seja do interesse de vocês, eu aconselho que das normas regulamentadoras, as que vocês devem ter certeza, assim, conhecimento, são essas três que eu dei hoje, e é de frigorífico, caso vocês vão para a empresa de produtos carnes. Mas eu vou tentar também trazer de frigorífico em breve para vocês e aí a gente vai discutindo sobre. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Espero que vocês estejam entendendo a disciplina e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.